Glória a Deus, aleluia. Nós vamos passar a palavra agora para o preleitor da noite, Marcos Moreno. É uma honra receber o Senhor aqui nessa noite. E que Deus te use muito, que fale através do Senhor em nossos corações. Graça e paz da parte de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. É com grande prazer que eu me dirijo a você, especialmente. Você vai receber uma grande bênção hoje, porque nós estamos envolvidos na causa do Senhor. O tema que tenho para hoje, o prato do dia, tem por tema a igreja fora dos portões, a igreja fora da sua casa. Nós vamos falar isso, profecias do livro de Hebreus, capítulo 30. Diz assim, 13... Hebreus 13, capítulo 11, 12 e 13. Pois aqueles animais cujo sangue trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote como oblação pelo pecado, têm os seus corpos queimados fora do acampamento. O sacrifício todo era feito fora do acampamento. Por isso, que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta de Jerusalém. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Hoje a mensagem, irmãos, tem por finalidade dar uma assertiva de que o que me impressiona na fé cristã, mais do que qualquer outra coisa, esse convite para que a experiência de Deus não seja lockdown, confinada, presa, escatelada, não seja aprisionada. O nosso evangelho tem que ser além desta porta. O teu evangelho tem que ser fora das tuas portas. Não seja delimitada por fronteiras religiosas. Nada vale você dizer, eu sou da igreja. Você tem que ser de Jesus Cristo. Aliás, desde o início da minha caminhada no Evangelho, desde o ano de 65, quando eu comecei a entender e a compreender esta palavra, a ponto de escrever e escrever, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Isso é que me dá prazer, e por isso eu estou aqui, diante de vocês e diante de Deus, trazendo a mensagem que é importante a você. Muito bem, e não parei de meditar todos os dias nos seus temas e pontos, porque a palavra de vida desta aqui, ela é vida e espírito ao mesmo tempo. E cheguei à conclusão que Deus sempre faz e fará, sempre fora das instituições religiosas. Não é a religião. Jesus, quando veio a esse mundo, ele não nos trouxe uma nova religião, uma competição entre igreja, templos. Quem é mais poderoso? Ele veio trazer o evangelho. Muito bem, explico. O livro de Hebreus tem essa tecla resistente. Deus não cabe dentro da religião.
Não. Não adianta você ser religioso. Que igreja você pertence? Que igreja eu pertenço? Mas qual é a responsabilidade diante de Deus, não diante da igreja? Sim, a igreja é muito importante, faz parte da nossa vida, porque nós somos a igreja. E essa igreja tem que funcionar fora dos portões. Muito bem? A religião, ela é estreita demais, é pequena demais, é medíocre. E é diminutiva demais para o Deus Criador do cosmos caber dentro dela, da religião. Não seja um religioso, seja alguém que tem a unção de Cristo, o perfume que vai exalar nesse mundo fora das portas da igreja, fora da porta da tua casa, no teu trabalho, na faculdade, no teu testemunho, você vai falar deste evangelho poderoso. Então, o cristianismo na Palestina foi relacional, na Grécia foi filosófica, em Roma foi hierárquica, nos Estados Unidos ela foi uma empresa, e aqui no Brasil, financeira, interesseira, picaretado, vantajoso, interesseiro, competidor, exclusivistas, estão negociando o evangelho de Jesus Cristo. Não foi esse o evangelho que o mestre mandou que nós pregássemos, que você prega, o que você muitas vezes está ouvindo. Faça sacrifício. Muitos precisam pagar para receber a bênção. Esse evangelho é a palavra vida. Ela não precisa ser cobrada nem com carnês, nem com sacrifício. Porque Deus não precisa do teu dinheiro. A igreja precisa sim. Você precisa fazer parte disso e você será abençoado. Mas não se pode vender bênção com carnês e com interesse de terceiros interesseiros. Quando a gente vê todas as ações de Deus na velha aliança, afirmam esse fato que Deus não é oficial. Deus tem patente. Deus está frequentemente fazendo opção para fora do oficialismo. Tudo aquilo que é humano, que é interesseiro, ele rejeita. Ele põe para fora. Porque Jesus teve esse exemplo. Ele correu aldeias, cidades, e o evangelho nos alcançou, porque o evangelho dele foi fora das portas de Jerusalém. Os homens tentam domesticar a fé, aí Deus resolve levantar um profeta e sacode o tapete de todo mundo e diz que Deus continua sendo Deus e continua livre. Ele não está preso a rituais, a sacrifício, a ordenanças. A gente vê Jesus vivendo assim. 90% da vida de Jesus é outdoors, é lá fora, não é dentro. Porque ser crente, ser evangélico dentro da igreja é muito fácil. É do lado de fora que a causa se resolve. É do lado de fora que se confina. É na praia onde você passou a maior parte do seu ministério. Na praia, no Mar da Galileia, em Bangladesh, ou na África, no Brasil, ou nos Estados Unidos, onde quer que você esteja. Jesus estava lá em todos os lugares onde ele passou pela Palestina. Ele estava no local. Você vê que Jesus é tão tremendo, irmãos. Quando ele começou o ministério, ele foi junto ao mar e viu os pescadores lavando as redes. E eles falaram: pegaste algum peixe hoje? E eles não conheciam quem era Jesus. E muitos não conhecem como é o evangelho que você segue. Nós damos pouco valor ao evangelho. Nós precisamos que alguém coloque a mão na nossa cabeça para nós continuarmos o caminho. Pegaste muitos peixes? Eles não sabiam com quem está falando. Muitos não sabem que evangelho estão seguindo, irmãos. Esse evangelho é poderosíssimo. Jesus Cristo disse àqueles homens: vamos fazer o seguinte, vamos jogar as redes novamente. Aí
um camarada lá que era sanguíneo, Pedro falou para ele assim: cara, desculpe, isso aqui, eu estou conjecturando a palavra de Deus. Cara, você não é o filho de José e Maria, você não é carpinteiro? Sim, eu sou carpinteiro. Você pode entender muito de madeira, de árvore, mas eu sou pescador. E se pesca à noite e em águas profundas. Jesus falou: entram no barco, pegam as redes e jogam a rede. Vamos tentar. E um olhou para o outro, não sei, falou: vamos pegar esse camarada aí, tá? Eu soube alguma coisa que ele fez, alguns milagres, então vamos lá. Eles não estavam muito longe da praia, irmão, estavam em águas rasas e de dia. Nunca se pesca de dia, você sabia disso? Tem que pescar à noite e em águas profundas. Ele falou: joga as redes. Jesus olhou para as águas e deu ordens aos peixes. Os peixes ouvem a voz do Senhor. A figueira ouve a voz do Senhor. A tempestade ouve a voz do Senhor. O vento ouve a voz do Senhor. E a igreja precisa ouvir a voz do Senhor. E muitos vivem de religião, vivem de sacrifício, ofertas, e fazem campanhas e não sai disso. Isso é um evangelho muito barato. As redes se encheram de maneira tal que se rompiam as redes e o barco ia afundar. Pedro gritou, porque ele estava na margem, ele não estava longe. Ele falou: tragam os seus barcos aqui e venham pegar esses peixes. E vieram, e pegaram muitos peixes, muitos peixes. Este é o poder do evangelho, irmãos. Na presença de gente que nem sempre, com pedigree religioso, frequentemente nós o vemos transitar na geografia, mas inconcebíveis, como em Marcos 5, aonde ele passa pelo cemitério pagão em Gádara, onde Jesus libertou aquele homem possuído por uma legião de demônios, aonde ele, judeu, chegar perto de porqueiros e de porcos seria uma contaminação religião judaica. Não podia. Por quê? Porque eram religiosos. Mas Jesus não está nem para isso. Ele ia pregar o sábado na sinagoga, curava, limpava leprosos, andava com os pecadores, e ele realizou a sua obra fora dos portões. Nós precisamos ter esse despertamento, irmãos. O nosso evangelho tem que sair para fora, não pode ficar dentro. Nós não podemos ser crentes secretos. O teu evangelho, o teu cheiro de Cristo tem que exalar neste mundo, porque a coisa está muito séria. Vedes os sinais que estão acontecendo. Do que levar em consideração um cerimonialismo pequeno da religião judaica. Hoje, por exemplo, eu não vou dizer que é a minha, estou falando mal disso. Alguém que mistura rituais judaicos está desprezando a graça de Jesus Cristo. Vende-se coisas dos judeus para a gente adorar. Adoram isso aqui, põe na porta. Tem algum problema? Não, mas não pode ser santo aquilo lá. Então a graça de Jesus Cristo fica para trás, porque ficam adorando certas coisas. Então sem lavar, sem se purificar, Jesus fazia coisa. Ele se aproximava de mortos, de defuntos, de leprosos. Isso diante dos religiosos ele estava até sujeito a morrer apedrejado, mas nunca o apedrejaram, porque sabiam do seu testemunho. Então nós, irmãos, nós somos muito importantes no evangelho. Você precisa saber discernir a área espiritual. Diz que aos naturais não se aprende fácil, mas os espirituais sim entenderão essas coisas. Então não sejam crentes comuns, né? Despertem-se, wake up, man, wake up. Levante-se, tenham vida espiritual, porque
evangelho é poder. Então, irmãos, Jesus é livre para transmitir pelo mundo e para fincar a bandeira da libertação do evangelho onde quer que você esteja. Você, diz Pedro na sua segunda carta 2,9, que você é sacerdote, você é povo santo, você é povo particular. E nós não lembramos dessas coisas, irmãos. O evangelho precisa ser lembrado. Nós precisamos viver esse evangelho fora da porta. Quem somos nós? O que nós estamos fazendo aqui? Nós somos guardados por anjos. A palavra nos dá autoridade sobre os demônios, sobre as enfermidades. Quando você anda, irmãos, os anjos andam contigo. Nós temos luz. Quando você abrir esta palavra, um salmo diz que um fogo se ateia. Muitos nem lêem a Bíblia, nunca leram a Bíblia, nunca. É impressionante. Como é que vão poder legislar diante do mundo comum, natural, espiritual? Assim diz o Senhor, está escrito. Mentiroso, você não lê, precisa ler. Leia e encarne espiritualmente essa palavra. Muito bem. Quando ele começa a ser trazido para dentro da religião, ele começa a se aproximar da morte. Por quê? Porque são mortos vivos espiritualmente. O demônio e Satanás, eles não estão preocupados se você lê a Bíblia, se você dá dízimo, se você dá oferta, se você não falta à igreja, se você canta, se você toca. Ele não está preocupado. A preocupação do inimigo, ele está preocupado se você entender esta palavra. A hora que você entender essa palavra, a coisa vai mudar na sua vida. Por quê? Porque você está vivendo o evangelho dentro da porta. Saia para fora. Wake up, ressuscite. Muito bem. Em Jerusalém, onde os papas da religiosidade se inclinam com liberdade desse rabino Jesus, inadministravelmente, 3 anos de ministério Jesus teve diante dos 12. E Jesus falou, no fim, que até quando eu estarei convosco? Eles não entendiam, Jesus esteve 3 anos e meio com os 12. Eles não entenderam nada. Impressionante, não entenderam. Depois que foram entender as coisas. Paulo, por exemplo, ele nunca andou com Jesus. Lucas nunca andou com Jesus. Vê as cartas de Lucas, Atos dos Apóstolos. Vê os escritos, os 14 escritos de Paulo. Por quê? Porque eles saíram fora dos portões. Então, irmãos, nós temos que estar disperso nesta área. Quem sou eu? O que é o evangelho para mim? Quem eu estou crendo? O que eu estou fazendo? A coisa é muito séria, irmãos. E nós temos que ter uma vida limpa, capacitada, santificada diante do Senhor. O Senhor fará todas as coisas para nós. Jesus diz, tudo é possível. Senhor, mas nós te mandamos chamar e você se demorou, nós esperamos, 4 dias depois você já vem, ele está fedendo. Vamos lá, eu irei ressuscitá-lo. Eu tenho certeza, não está escrito. Isso é conjuntura minha. As mulheres falaram, bom, vamos lá, vamos lá, mas fecha aí, põe a máscara, né? Ele falou, Lázaro, sai para fora. Sabe o que Jesus estava falando? Saia da tua porta, saia do portão para fora, que você vai ter vida. E assim são muitos crentes. Estão vivendo dentro do sepulcro, estão podres, estão cheirando o mal, não sabem discernirem a verdade. Vivem pulando de um lado para o outro, indo em várias igrejas, fazendo um monte de coisa. Deus não quer sacrifício, irmãos. Chamado Jesus de Nazaré, em Jerusalém, uma das grandes controvérsias de sábado aconteceram. Em Jerusalém que Jesus cura sem pedir licença para sacerdotes. Ele era para ser apedrejado. Ele entrava e fazia. Você não sabe que é proibido curar de sábado? Jesus estava para fora da porta, irmãos. Ele entendia o que ele veio fazer.
Quando Jesus veio, ele veio nos trazer aquilo que Adão tinha perdido, irmãos. O reino vos está proposto, o reino está aí. Irmão, nós precisamos absorver isso aí. Sabe o que significa isso? Aquela autoridade, aquela comunhão que Adão tinha, Jesus trouxe de volta, e a igreja hoje, sinto em falar isso, não entendeu essa mensagem ainda. Jesus falou para os fariseus: o reino vos será tirado e dado a outros. Então, irmão, saia para fora da tua religiosidade. Em Jerusalém, que aqueles começam a conspirar para tirar-lhe a vida, de maneira bem discreta, religiosa, camuflada, ele está nos atrapalhando. Irmão, você precisa atrapalhar esse mundo. No teu serviço, você precisa atrapalhar as pessoas. Você precisa ser uma pessoa diferente, com testemunho, com vida. Eles vão ver que você tem. Você tem que sair para fora do portão. Fazendo essa diferença, Deus vai te honrar. Esta palavra diz: a quem me honra, eu, o Senhor, o honrarei. Já pensou, irmão, ser honrado de Deus? Que coisa linda! E nós esquecemos. Nós pensamos que nós não somos de nada. Não, nós somos pessoas muito especiais. Jesus se insurge contra tudo isso. Vira as mesas, expulsa os cambiadores, limpa o templo da sujeira hipócrita religiosa. Sai para fora dos portões da igreja. Sai para fora dos portões da tua casa. Sai para fora do portão do teu testemunho, porque você é conhecido como crente. Em Jerusalém, que ele denuncia o sagrado no templo. A minha casa é casa de oração, e vós a tendes feito um covil de salteadores e de ladrões, competidores, mercenários, hipócritas, interesseiros. Há pouco tempo atrás, aí alguém veio falar comigo se eu podia pregar numa igreja, porque o pastor falou que não dava porque estava aí com o coronavírus. Covid-19. Ele não pode ir, irmãos, porque ele tem que ficar dentro dos portões. Aleluia. Eu não entendo. São líderes espirituais que não podem porque tem medo de falar com máscara e não pode ficar. Então, essas coisas para mim. Em Jerusalém, que ele diz que os sacrifícios, os rituais litúrgicos tinham sido empacotados com um pacotinho de feitiçarias, feitiços, que eram vendidos à porta às portas do templo, as rolinhas, as pombas, os animais, as ovelhas, eram assim adquiridos na entrada do templo, e ele simplesmente faz um azarrogue e bota fora toda aquela cambada de ladrões. Irmão, se Jesus estivesse em nossos dias, ele ia fazer uma arruaça nos religiosos, uma arruaça, ia pegar aqueles carnê lá e iam jogar tudo fora, iam pegar esse mezuzá, essas faixas, esses véus, essas coisas que botam na cabeça aí. Irmão, nós não estamos no período da lei, nós estamos no período da graça, da verdade. Ide e pregai este evangelho. Não é um evangelho financeiro, religioso. Eram pessoas interesseiras na religião. Isso não mudou, a história se repete. O povo da igreja tem que ter esse discernimento, tem que sair para fora dos portões para pregar o evangelho. O seu testemunho fala muito mais alto. Com Jesus não cabe esse sacrifício. Com Jesus não cabe essa vendas de indulgências, vendas de mezuzá e companhia limitada. Não precisa. Jesus, ele morreu, ressuscitou, está à destra do Pai e delegou autoridade à igreja. E nós precisamos correr atrás de sacrifício, de campanha, para alcançar a bênção do Senhor. Coisa horrorosa.
É por isso que o matam, né? Esse camarada está nos atrapalhando, vamos matá-lo. E o mundo quer nos matar também, irmãos. E se você ficar dentro dos portões, você não vai concretizar o ID de Jesus Cristo. Esse ID é para a igreja, é para mim e para você. Muito bem, mas eles também não cabem na tumba. Mortos não cabem no sepulcro, porque Jesus tira para fora. Nós temos que sair fora da religião, irmãos. É por isso que não ficou lá, ele ressuscitou dentre os mortos. O escritor aos Hebreus está escrevendo uma carta para um grupo de cristãos que estavam se tornando religiosos, mas eles eram hebreus, judeus, e tinham conhecido a graça de Deus. Muito bem? E eles tinham sido libertos, descobriram uma nova coisa ali. E esse evangelho despertou-os, mas alguns anos depois, eles estão se tornando casca grossa outra vez. Por isso que o escritor de Hebreus diz aí em Hebreus 13, sai para fora com o vitupério de Cristo. Nós precisamos entender o evangelho que é pregado todas as quartas, todo domingo, todos esses anos, né? Tem muita gente com esses anos de evangelho que tem, podiam ser mestres já, mestres no evangelho, mestres na palavra. Infelizmente, sinto em falar, não tem conhecimento nenhum, é só rituais, não sai disso. Então, alguém que não estuda não pode passar na prova. Quem não faz o pós-graduação não pode ser doutor. Irmãos, e nós somos sacerdotes do Altíssimo, somos povo especial, zeloso de boas obras. Quanto tempo eu tenho? More 5 minutes. Praise the Lord. Esse vídeo está indo para os Estados Unidos, viu? Isso é muito bom. Então, irmãos, eles estão introagindo no religioso, um sistema que aprisiona, que prende, que incapacite, te cega, eles te diminui, ele te faz ridicularizado. O evangelho é poder. Aí o escritor dos Hebreus escreve nessa carta e diz: chega, gente, não é nada disso. Ele começa a usar exemplos comparativos, cita Moisés. Quem é Moisés? Jesus é maior do que Moisés. Pense em Arão, o sacerdote. Qual é o sacerdócio maior? De Arão ou de Jesus Cristo? Ele começa a esclarecer. Leia um livro de Hebreus. É o de Arão ou a descendência levítica, ou é o de Jesus, que é da descendência de Melquisedeque? Não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia, porque é uma genealogia eterna. Então, irmãos, por isso que Jesus disse assim: aquele que crê em mim, de maneira nenhuma verão a morte. Irmãos, ficam sossegados. Você não tem um espírito, você é um espírito. Por isso que este corpo, irmãos, ele vai para a terra, vai se tornar pó, e o espírito volta a Deus. Então nós somos eternos, irmãos, a coisa é muito séria. E o que muitos estão fazendo dentro dos portões é coisa passageira, é coisa que não tem redundância nenhuma. Nós precisamos entender o espiritual, o amanhã, o futuro, o eterno, pertence a nós. Mas você precisa entender como funciona este evangelho. Por isso que Paulo fala em uma de suas cartas: wake up, desperta, desperta, sai para fora dos portões. Muito bem. Qual o sacrifício mais importante? Das ovelhinhas, dos altares judaicos ou do Cordeiro de Deus, que ele derramou seu sangue na cruz do Calvário, que tira o pecado do mundo? Nós precisamos entender. Então ele passa a falar no livro de Hebreus que os homens antigamente, os sacerdotes, eles traziam sangue de animais, vida de animais vivas, e morriam. Jesus ofereceu-se a si mesmo, puro, não é? Santo, sem pecado. Nós precisamos entender essas coisas.
E não precisa mais repetir, porque acabou o sacerdócio. Ele é sacerdote eterno. E Ele te deu essa delegação. Você precisa entender. Você é um sacerdote em Cristo. Você tem muita autoridade. Você é muito especial. E quando você começa a entender essa palavra, o inferno fica muito preocupado. Porque se você entender este evangelho, ele perde a sua ação sobre a sua vida, sobre o seu lar e sobre esta nação. Que Deus possa abençoá-los, que Deus possa fazer com que entenda como este evangelho é poderoso, irmãos. É maravilhoso. Talvez domingo, parece ser que eu devo voltar para continuar essa mensagem que é rica. Então nós vamos nos despedir agora. Eu agradeço a sua atenção, você foi ricamente abençoado, que Deus possa dar vitória para a sua vida, para a sua família, para o seu lar, para os seus negócios. Vamos orar em nome de Jesus, por favor. Curve as vossas frontes, recebam a bênção do Senhor. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço e para vos apresentar com exaltação imaculados diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e sabedoria, antes de todas as eras, e agora e para todos sempre. Amém. Que Deus possa abençoá-los em nome de Jesus. Obrigado.